Oi, gente. Oi, Carla. Tudo bom? Você tá Tudo dando um furo, bem? Falando em não consegue aviãozinho, botar gente, quem tá aí já manda aviãozinho aí pra galera, pros seus amigos, para divulgar essa pra live. convidar, já. Coraçãozinho para todo mundo. Isso. Pronto. Aí fica legal porque quem chega nesse mundo das lives que a gente está É, vivendo já sabe qual é o assunto. E aí, tudo já bom? sabe. Tudo bem, e você? Tá frio aí pelo jeito, né? Tá bem frio, viu? Eu tô em São Ai, Paulo, capital, né? Bom dizer. E e eu tô no eu interior de São Paulo, né? sei que gosta de frio, né? É, Eu sou Eu sou mais do sol, você é mais do frio. eu sou do Ai, gente, o frio. pessoal chegando aí, a gente vai falar sobre Portugal. Se quiser Isso, dar um vamos falar sobre like, mandar para os Portugal. amigos para chamar. A Mari chegando, Pessoal Joyce, chegando. Você quer se apresentar, Carla? Falar o que você faz? Apresenta aí. olha, Gabi. Então, como eu estava falando, eu estou aqui em São Paulo, né? Eu sou a Carla, do Longe Perto. E o Longe Perto é uma agência, como a Thais tem a agência dela, eu tenho a minha, uma agência de viagens. A gente faz sim conteúdo para o blog, mas também nós somos uma agência que monta roteiros personalizados de alto padrão. Eu trabalho através da Prime Tour, que é uma operadora de turismo premium que já tem uns 30 anos de mercado, então a gente tem acesso a umas experiências bem bacanas, a agência é virtuoso, então a gente faz isso, né? Vive A do gente tem nosso o, prazer de gostar de viajar. a gente tem praticamente o mesmo estilo de trabalho, né? Eu também tenho o Love and Super. Travel, eu faço produção de conteúdo de viagens no site, e a minha agência de viagens, o Privilege, que eu tenho com uma sócia, e nós trabalhamos também dessa forma com roteiros exclusivos, personalizados, feito diretamente para o cliente, é único, né? Então, porque cada viagem tem a sua particularidade, então a gente monta estrategicamente um roteiro para que se adapte àquele cliente, né? Então a gente tem esse mesmo estilo de trabalho, né, Carla? E você sabe que hoje a ideia é a gente falar de Portugal, e eu acabei de lembrar uma coisa, né? É, Que a gente se conheceu, na verdade, na Travel Week, que é uma feira de turismo de luxo, lembra? A é gente se verdade. conheceu em função dessa feira, É, que é uma, porque estava em uma feira. evidência Portugal, né? Exatamente, que estava super em evidência em Portugal na feira. Lembra que tinha um bondinho, né? Na primeira feira tinha Tinha. um bondinho de Portugal. Tinha, a gente conheceu até o Bernardo, que ele controla o órgão de turismo de Portugal aqui no Brasil, né? Exatamente. E aí eu acho que assim, até para começar o bate-papo sobre Portugal, a gente deu essa temática, né, de novas experiências em Portugal, que eu acho que tem até muita relação com o que a gente começou a ver naquela feira, né? No primeiro ano que a gente foi na Travel Week, depois no segundo ano, onde Portugal tem uma divulgação de turismo muito frequente, né? Que no Brasil eles Sim. realmente são um país que investem muito no turismo, é uma coisa muito bacana como eles são estruturados em relação a isso. E a proposta deles, principalmente na segunda-feira que a gente foi, você lembra que a decoração era aqueles guarda-sóis coloridos, né? Colorido. Eu A gente lembrei ganhou dessa até o foto. guarda-sol, Exato. E guarda-chuva, guarda-chuva, né? E guarda-chuva. a proposta deles para desenvolvimento do turismo é justamente essa, né? O brasileiro já conhece as coisas mais tradicionais, né? Sim. Todo mundo já conhece aquele Portugal, que o brasileiro adora Portugal, tudo isso já é sabido. E eles realmente, depois disso, começaram a investir muito em outros pilares, né? Sim. Que a gente não sabe, que é a história dele ter sido eleito o melhor destino de golfe do mundo, imagina. Os festivais de música eletrônica, porque tem o Rock in Rio, mas como o Rock in Rio tem um monte de festival, a parte de tecnologia, porque eles têm o Web Summit, né, que é Sim. acho que talvez um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, então eles têm um polo de startup super grande, a parte de gastronomia,
porque justamente para tirar essa história de que a gastronomia portuguesa é só bacalhau e sardinha, que já é incrível, né? É, Mas eles têm bastante coisa relacionada a restaurante Michelin, o vinho, né? Que a o gente curte vinho. muito. Eu sei que a gente tem essa paixão em comum pelos vinhos. Então a gente decidiu falar um pouco disso aí hoje, porque você, mais do que eu, né? Porque eu conheço Portugal, mas você morou lá, passou, sei lá, foi um Sim. monte de vezes, passou É, bastante tempo, vai contar pra gente um pouco dessas experiências aí, essas né? aventuras. É, morei um tempinho, já viajei para lá diversas vezes, em diversas épocas do ano, calor, frio, primavera, outubro, outono, né? Então, vamos Você falar um tem bastante pouquinho experiência, de bem legal. experiência saindo daquele eixo, né? Que eu falo o eixo Lisboa, Porto, Coimbra, Fátima, né? A galera quer ir para esses 4 lugares e esquece que tem tanta coisa infinita naquele país, né? Eu mesmo não É, isso consegui conhecer é tudo, lindo, né? né? Tudo é lindo, né? Na verdade, tudo é Tudo. lindo. É, parece Fátima, que você anda 50 quilômetros, parece que você mudou de país, porque ele é tão pequenininho, mas ao mesmo tempo tem tanto diferencial a cada quilômetro rodado, que é incrível isso, né? eu acho muito legal. Eu acho que outra coisa que vale a gente falar para o pessoal, que essa história de Portugal começou a se desenvolver muito com o stopover da TAP, né? Sim, Quando que eles, eles, a TAP proporcionou essa possibilidade das pessoas ficarem, porque antes o brasileiro só dava uma passadinha ou não colocava muito Portugal na rota. E aí, com sim. esse início do stopover da TAP, o brasileiro começou a ir, aí ficar 2 dias e falar, opa, aqui é legal, eu quero voltar e ficar mais. Então, eles foram muito sábios, né? Como estratégia Sim, de desenvolvimento de turismo, eles realmente são incríveis. Não é só. à toa que quantos prêmios eles já receberam de melhor destino turístico do É, mundo. eles ganharam pela terceira vez consecutiva como o melhor destino do mundo, 3 vezes seguido como o melhor destino do mundo, no Oscar do turismo, né? E só para explicar para a galera o que seria o stopover, quando você compra uma passagem, por exemplo, de Brasil para Paris e tem um Isso. stop de 3 dias em Portugal, e nesses 3 dias era gratuito. O stop, né? Não a hotelaria. Então a galera acabava conhecendo ali Portugal e ia direto para um outro destino. Isso estimulou muito o turismo, né, Carla? É muito legal. Olha, o Ricardo dizendo que quero conhecer Portugal, tem que colocar na lista. Fica É. aqui que você vai ficar com muita vontade de querer ir mais ainda, porque é muito legal. É. E aí, sei lá, vamos começar falando de Lisboa, não dá para fugir, né? Não dá para fugir de Lisboa, né? Porque Lisboa é minha paixãozinha, né? Eu morei em Lisboa, né? Exatamente, né? Sabe que eu O que casei você em conhece? Lisboa, né? Eu te Oi? contei essa história? Eu casei em Lisboa. Ai, você me contou, verdade. Você casou em Lisboa, né? Olha que lembrança. Casei assim, modo de dizer, né? Não é que a gente fez uma festa, a gente fez uma cerimônia simbólica, eu e meu marido só. Então eu tenho um carinho muito especial, assim, memórias boas em Lisboa, né? Acho que Sim. Portugal todo, né? As pessoas têm uma relação de muita afetividade, né? Por conta da língua, tudo isso, né? A gente consegue descobrir a ligação, né? Quando a gente vai para lá, que a gente consegue entender essa ligação que a gente tem com o povo de lá, né? Mas aí, qual é a sua dica, assim, diferente de Lisboa? De O lance aqui é a Lisboa. gente falar de coisas, assim, mais Diferentes, vai. diferentes. Eu conheci tudo turístico, porque eu também, eu falo assim, gosto de conhecer coisa diferente, mas eu também faço tudo turistão que todo mundo faz, normal. Não, tem que fazer, Só tem que que tem que fazer. fazer, né? Vai para Paris e não vai para Torre, vai para Lisboa e não vai na Torre de Belém, tem que ir, né? Tem que Então, fazer. mas fora esse turistão que todo mundo já conhece do que fazer em Lisboa, existem coisas, o que eu acho mais impressionante em Lisboa é que assim, tem coisas visíveis que já são maravilhosas e tem as coisas invisíveis que estão sobre nossos pés. Então eu descobri passeios que são subterrâneos em Lisboa. E ninguém Sério? sabe. Lá Olha, tem vários vestígios romanos em Lisboa, tem até museu que você anda, eles fizeram escavações, você anda assim, aquele teto de vidro e você vê todas as escavações embaixo. E ninguém vai, tá super vazio, assim, super escondido o lugar, sabe? Tem anfiteatro escavado. super Então é de. para quem gosta de história, de cultura, né? Você conhecer um museu e ver essas escavações, eu acho super interessante. É uma das dicas que eu dou para se fazer em Lisboa.
Muito bom. E um passeio super legal que eu fiz também é para você explorar as galerias subterrâneas de água, de como que era Olha, feita, como que era feita o invase, não sei, como é que o é? fluxo de água, né? Tipo, a É, o fluxo cidade. de água da cidade, desde assim, de 1700, né? Desde aquela época, antes do terremoto, que o terremoto que Lisboa sofreu um terremoto em 1753, acho que é isso, e devastou tudo, né? Então tem Legal. toda aquela ligação subterrânea e você faz um passeio que você começa numa praça, entra, passa tudo por baixo, o cara te explica um monte de coisa da história de Lisboa e você sai num Nossa, mirante lá, é super interessante. nossa, deve ser bem interessante isso. Eu não fiz, hein? Muito E legal. são Ó, coisas que estão sendo divulgadas assim há pouco tempo, desde que Lisboa, desde que Portugal entrou nesse contexto de turismo, né? Sabe uma coisa que eu acho super interessante lá, porque eu particularmente gosto muito, é a coisa do grafite, né? Que Sim, ele verdade. da arte urbana, eu acho muito legal. E eles lá têm, eles levam tão a sério isso, né? Que tem um departamento na prefeitura que toma conta, que cataloga, que diz quem pinta onde. E aí você tem os roteiros que você pode fazer por vários bairros para observar esses grafites todos, assim. Eu gosto muito dessa cena urbana, assim, então eu Acho que você escreveu uma matéria sobre isso, não escreveu? adoro, eu adoro. Eu sou uma pessoa de cidade, né? Eu gosto de ver É, movimento de cidade, tá? Óbvio que quando a gente vai dar uma dica para um cliente, a gente tem que ouvir o que, que o cliente curte, mas sempre tem um filtro do que é a nossa curadoria, né? O nosso olhar para ver sim, do as nosso coisas, olhar. né? Sempre tem um Exatamente. pouco isso. Então, E essa parte eu vi é... vários grafites quando eu estava por lá, e eu vi vários grafites, tirei fotos que eu Ai, também gosto, né? eu acho super Mas legal. é interessante E, também, né? e outra coisa que eu acho que é uma dica, assim, que tá meio que na modinha lá agora, é a coisa dos bares em cima dos prédios, dos Dos hotéis, bares hotéis. meio escondidos, né? E Sim, a gente fez uma live outro dia falando sobre vinhos próximos de Lisboa. Eu fiz com a Louise do Learning About Wine, e a gente falou muito sobre isso. O pessoal deu várias dicas assim de bares que são em rooftop. Tem o Sim, sim. né? Fica em cima do Tivoli, que tem aqui em São Paulo também, que a gente conhece, que é super agitado. A Gabi está dando aí, falando de rooftop. Então tem muito. Tem alguma dica, Gabi, aí para compartilhar assim, super secret? Super Então é uma Secrets. coisa que está super assim em voga lá agora e tem muita coisa bacana. Tem, eu conheci vários lá e tinha um que era super assim, só quem era da cidade, eu não lembro do nome, só quem era da cidade sabia, porque você entrava numa garagem que não tinha indicação nenhuma, daí você subia num lugar e era um lugar super bonito, mas assim, eu não lembro nem onde era e nem é o nome, eu preciso fuçar nas minhas coisas. E tem o famoso bar que ficou conhecido por causa da Madonna, o Bar Tejo, já ouviu falar do Bar Tejo? Ela gravou até fez um ensaio da Vogue lá, depois que ela descobriu esse bar. Esse bar eu frequentava, era tipo assim, ele não é divulgado, só sabia quem era morador e não podia ninguém falar um pro outro, e só cabia assim, pequenas pessoas dentro desse bar. Você não podia aplaudir, porque era dentro de uma casa e do lado moravam as pessoas. Em Olha, Alfama, sabe aquele bairro bem antigão ali de Lisboa, em Alfama. Então é o Tejo Bar, não é Bar Tejo, é Tejo Bar. E ninguém conhecia. Eu fui muitas vezes. A Madonna foi pra lá e pôs ele na Vogue, né? Agora virou aí top o bar. Então isso que deixou é de ser, interessante, né? deixou de ser secreto, né? Deixou de Mas ser eu acho secreto. que. E fora as coisas mais novas, né, também que tem em Lisboa, que eu acho que tem os museus novos todos, né? O Lugar Bárbaro é a Rua das Pedras, a, a Gabi está falando, a Gabi do Portugal Six Sense, ela, Sense 5, na Sense verdade, Five, ela é. monta uns roteiros super bacanas, super personalizados lá para A Portugal Gabi também. conhece bem também ali Portugal, né? Conhece bem. E então eu acho que tem os museus novos, tem muita coisa realmente. Lisboa é muito renovada, né? Muita novidade nos últimos anos. Eles realmente têm investido muito nisso.
E aí, você sabe que quando a gente fez aquela live que eu te falei, que era sobre vinhos de Lisboa, na verdade, assim, do raio de Lisboa, Ah, a Luíse falou muito sobre isso, porque ela também morou lá bastante tempo, como você, com esse olhar bem de estudar vinho. E ela falou como ela ficava impressionada da proximidade das vinícolas, que muitas vezes, assim, meia hora você andava ali em Lisboa e caía dentro de uma vinícola. Então, ela falou, gente, também para quem gosta de vinho, é uma coisa que às vezes você não passa na sua cabeça, mas que tem muita, muita, muita opção, tem né? muita opção, em Portugal inteiro ali, né? O Pantus aí que faz também o nosso receptivo lá em Portugal. Guilherme, seja bem-vindo. Conta aí se você quiser dar uma dica secret, segredo lá de Lisboa. De Lisboa ou de alguma região aí, conta pra gente também. Mas aí a gente falou de Lisboa, os vinhos de Colares. Os vinhos de Colares eu provei, esses são diferentes, viu? Que as videiras, elas ficam inclinadas, né? Vocês chegaram a falar isso na live? Não, Elas são essa eu não super lembro. diferentes, elas, eu não sei explicar muito sobre vinho, mas que elas são inclinadas por causa do vento que sopra, alguma coisa assim, mas é super interessante os vinhos de Colares. Eu tenho até um vinho aqui que foi o que eu mostrei na live, que é Coragem, o rótulo do vinho. E o nome do vinho é Coragem e tem toda uma frase no rótulo, e é um vinho de uma vinícola de Lisboa. Aí a Ah, gente é? mostrou na live, foi muito legal. E aí, me conta assim, a gente falou um pouco de Lisboa, vamos sair aí de Lisboa, algumas coisas, salinidade nas videiras. Ela está falando que é próximo do mar, né? Isso mesmo. Saindo Conta. ali um pouquinho do eixo Lisboa, é isso que você quer? É, assim, que ainda é perto, né? Mas aí o que você já Para viu a de gente diferente? explorar. Nessa região mesmo de Colares, ali de Sintra, né, tem Azenhas do Mar, que é um. Aliás, eu vou pôr a foto para vocês, que é a foto da live. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Este lugar. Esse Azenhas do Mar, registro estão é vendo? bárbaro, né? Esse lugar ficou conhecido depois que a revista Viagem e Turismo fez matéria com ela na capa, né? Era uma foto bem parecida com essa. Esse lugar é super bonitinho, fica mais ou menos uns 35 quilômetros de Lisboa. É ali perto de Sintra, né? É um vilarejo, como vocês veem, ó, casinhas branquinhas em cima dessa rocha. E essa piscina é uma piscina feita, uma piscina oceânica, feita há 4 décadas. Então você Nossa, pode ir ali na praia, dá para ver que tem uma praia e uma piscina, tá vendo? o Guilherme está E dizendo que é a Grécia de Portugal. a Grécia de Portugal, porque é um penhasco, tá vendo? É um penhascão, tem essa piscina. E o mais interessante, vocês conseguem ver em cima da piscina, veja, tem um platô e tem, parece uma construção redonda, é de vidro. Você É um acompanha restaurante. assim, pedra, né? Isso, é um restaurante que chama As Zenhas do Mar. Então, o destino em si é você ir nesse restaurante, tem que fazer reserva e tudo, mas assim, é maravilhoso. Você fica nesse restaurante, você pode quiser ir na praia, ir na piscina depois, entendeu? O Então Guilherme está dizendo que tem um restaurante ótimo, com o mesmo nome. Acho que é esse aí que você está é falando, esse né? daí. Em Azenhas do É. Mar tem o restaurante Azenhas do Mar. Você fica ali Gente, vendo a piscina e o oceano. É maravilhoso. A gastronomia é maravilhosa ali lá. e você foi de carro para lá? Como é que é o acesso? Sim, de carro, porque assim, aconselho de carro, porque você vai beirando, vai pela Serra de Sintra, conhecendo toda aquela região, que é linda, passa por Colares, passa por toda aquela região até chegar em Azenha, sem estacionamento, você consegue chegar bem perto ali do restaurante, né? E eu aconselho ir de carro e depois você passa, dá uma voltinha a pé no vilarejo, estaciona o carro e conhece ali a região, né? Nossa, que incrível. Então, Essa é assim, uma. você sai um pouquinho ali, você pode ficar hospedado em Lisboa, mas você sai ali, assim, um pouquinho do eixo para conhecer um lugar diferente, né? Esse lugar é maravilhoso, dá para ver pela Eu foto, acho, né? acho super legal. E tem mais, assim, outra dica que você acha que você estando em Lisboa ainda dá para ir, assim, que é uma dica diferente? Enfim. A diferença, assim, que daí cai naquele trecho de Sintra, de Cascais, né? Que tem várias. Cascais é uma gracinha ali de conhecer. É uma Tem graça. toda aquela regiãozinha ali de Cascais, o próprio Cabo da Roca, que é o lugar mais não, ocidental, né?
Da Europa? Guilherme tá dizendo que tem que experimentar as areias, que é um doce dessa região, uma broinha de doce amanteigado. O Guilherme e as dicas dos doces, né? Ah, Aliás, já vamos falar que sábado a gente vai fazer uma live é de a doce Praia das Maçãs, isso português. mesmo que a Gabi tá falando aqui. Nossa, conta mais. E agora acho que saindo um pouquinho mais para cima, a gente subindo, indo, deixa eu tirar foto. Saindo da região ali de Lisboa e começando a subir, eu até reservei um mapinha aqui para vocês entenderem. Esse é um mapinha A de Thaís está super Portugal. tecnológica aqui com os mapas. Tô adorando. Ah, só para entender mais ou menos, tá vendo? Lisboa, ali tá Lisboa e o Vale do Tejo ali no meio, né? Para baixo, Alentejo e o Algarve no litoral. Para cima, o centro e o norte. Uma divisão bem, assim, fácil de entender, porque existe muitas micro-regiões ali. Então, assim, uma região, uma fácil divisão que temos, né? Esse Saindo mapinha é dessa bom. faixa, dessa faixa de Lisboa, a gente vai para o centro. Então, para o centro, eu acho que temos coisas bem Mas você interessantes para vai se ver o conhecer. Alentejo. O Alentejo, que você tem alguma coisa bacana para falar sobre o Alentejo? Tem Tô um perguntando monte. se você Quer que eu fale do centro primeiro ou do Alentejo primeiro? você. Ele está perguntando se você conheceu os Açores. Não, não conheci. Só Portugal continental eu conheci. Preciso voltar. Ah, sempre, né? O bom É. dessas viagens é isso, que a gente quer sempre voltar. Conta do Aliás, centro. ali falando em ilha, né? Falando em ilha, um dos principais motivos para eu conhecer a região central, que eu sempre gostei de conhecer coisas diferentes, né? Foi eu fazer um roteiro que eu conhecesse a Ilha de Berlengas. A Ilha de Berlengas é uma ilhinha que fica a mais ou menos 10 milhas da costa de Peniche. Peniche é uma cidadezinha que fica 100 quilômetros para cima de Lisboa, então é essa região centro ali. Peniche é conhecido pelo festival não, pelo campeonato de surf. Medina já surfou lá. Eu não sei se ele já chegou a ser campeão lá, mas ele já surfou em Peniche. Então, você vai até Peniche, pernoita, certo isso? Faz uma pernoite lá, para você fazer o passeio para a Ilha de Berlengas, porque é um passeio que começa às 9 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. A ilha é magnífica. Eu não separei nenhuma foto da ilha, mas assim, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Uma pequena ilhazinha, a 10 milhas da costa. Você chega com pequenas embarcações, assim, de 20 pessoas no máximo. Tem uma limitação de, acho que são 350 pessoas por dia que pode conhecer a ilha. Ela tem uma única praia que é acessível para você se banhar, porque as outras praias é só acessível por barco. E você pode fazer passeio com embarcaçõezinhas de 5 pessoas nas grutas, passa por baixo, tem várias grutas para você passar. Tem uma fortificação, tem um forte lá que foi feito em 1700 e alguma coisa para proteger, né, a Portugal naquela época das invasões. E esse forte tem um albergue lá, então você pode passar uma noite na ilha. Na época que eu fui, podia ficar uma noite só. Não sei se pode ficar mais tempo, né? Mas assim, é super simples, né? Você tem que ir no estilo aventura, se você quiser passar a noite lá, né? Ai, meu Então, Deus. é um passeio super diferente, ninguém conhece. Quando eu fui para Berlengas, eu tive várias procuras de clientes meus, porque fiz uma matéria no site, né? De querendo para Portugal só para conhecer essa ilha. Então, Isso é é muito super legal, interessante. né? Porque a gente tem esse diferencial, né? Na verdade, de ter o blog onde a gente compartilha as experiências. E aí acontece isso, né? A gente faz as viagens, compartilha as fotos, os nossos roteiros pessoais, né? E às Sim, vezes os clientes querem reproduzir. Isso é tão legal, né? reproduzir. E o diferencial de Berlengas é que você só pode ir de maio a setembro, mais ou menos. Tem uma época, por quê? Porque o mar é agitado, é frio. Inclusive na época que eu fui, que era agosto, alto verão, o mar estava super frio, vai continuar sendo lá, é frio, né? Mas estava bem agitado. Na ilha não, mas para você chegar na ilha, você pega o mar aberto, ele é bem agitado. Então, para quem tem medo de barco, já fica a dica. Ah, meu Deus. Vem cá, a Gabi tá falando de Nazaré, porque eu acho bacana essa história que cai naquela situação que a gente estava falando bem no começo da live, que são os pontos que Portugal, enquanto órgão turístico, tem divulgado, né?
E Sim, a questão de Portugal ser um point de surf, né? Não um é, point, mas ser um destino com muitos points de surf de surf. relevante. E Nazaré é um deles, né? A É um história deles, é. das História das super ondas ondas. gigantes. É, a Nazaré é um pouquinho mais para cima. Eu fui visitar, mas não na época das ondas gigantes. As ondas gigantes, se não me engano, acho que é novembro ou fevereiro. Eu não lembro direito a época. Mas eu conheci em agosto. É incrível você ver que em agosto parece uma piscina, não tem nada. E que de repente aquele lugar pode ter uma onda de 30 metros. Acho que foi a maior onda surfada lá, acho que foi de 32 metros, se não me engano. Acho que foi a brasileira, a moça que caiu lá. Quase morreu, né? É, eu Que é não, acho que foi filha uma. do. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Ela quase morreu, muito sério mesmo. Eu não vou, daqui a Foi. pouco eu lembro o nome É, dela. eu não E lembro o a nome. Gabi tá falando do campeonato mundial de surf Mundial de lá. Surf, é. E Foi ela, como é assim, que é o a nome Nazaré é o dela? mais conhecido, né? Ninguém Porque o lembra aí o nome McNamara, aquele da surfista, surfou a surfista maior brasileira. onda. A A filha do surfi... Gabeira, exatamente, a É, Maia Gabeira. Maiar, isso. Eu Maia não sei se ela Gabeira, ela chegou a quase. bater o recorde do McNamara. O McNamara surfou onda de 30 metros, se não me engano. Então, Nazaré é muito conhecida por causa do surf, né? E fica nessa É região central, né? De Portugal. muito bacana. E tem mais alguma coisa dessa região central aí que você queira Dessa região contar? central, ali perto de Peniche também, já Maia virou Gabeira. muito turístico a cidade de Óbidos, né? Uma vilinha medieval. Se você estiver viajando por essa região, vá conhecer, é linda. Mas É existem lindo. outras vilas medievais no Alentejo que são muito mais rústicas. Mas Óbidos é uma gracinha, uma cidadezinha, uma vilinha bem pequenininha, que ela é envolta por uma muralha e tem um castelo. E esse castelo é um hotel. Então, é outro diferencial. Você pode viajar para ficar hospedada num hotel que é um castelo. Eu levei clientes para lá e eles ficaram maravilhados. Falou que é super legal. Você se sente um rei e uma rainha lá no hotel. Eu não conhecia esse hotel. Eu fui conhecer Óbidos, a Vilinha, que é uma gracinha, um monte de casinha branquinha, com aquelas faixas azuis, sabe? Que a gente vê estilinho Portugal. Ah, é uma delícia. Mas É uma Portugal tem muito delícia. hotel, assim, né? Esses hotéis de dono, Relé Chateau, que tem essa pegada, assim, toda de charme, né? De culinária Sim. diferente. É muito legal. E saindo dessa parte de medieval, de surf, tem também ali no centro, já indo em direção, é bem para dentro e direção ao norte, a Serra da O, Estrela. o Guilherme está dizendo que Óbidos tem uma feira medieval em julho, que vale a pena Sim, visitar. Ah, você foi? Você pegou eu essa não feira? fui, tinha acabado de acabar, eu fui em agosto para lá, então julho já tinha acabado de acabar a feira medieval, mas eu peguei umas pessoas vestidas, porque acho que eles ficam ainda, aquelas pessoas vestidas com aquelas roupinhas medieval, super legal. Que coisa interessante, né? Eu Eles têm, acho adoro, que o adoro. festival de chocolate também. Lá tem a tal da ginginha, que é uma delícia você provar a ginginha, que é um licorzinho servido num Gente, copinho de eu chocolate. adoro. Eu acho que isso é uma super dica, assim, que quando a gente vai para alguns lugares, se a gente tem oportunidade de realmente coincidir com essas festas típicas, eu acho que é uma coisa muito, muito única, assim, que é realmente quando você Sim. sente a cultura, né, do povo, é muito especial, Você entra eu no acho. clima, né? Eu acho. Eu acho que é uma, assim, eu acho que é uma super dica, porque é difícil, né? Assim, você casar, né? Dá certo exatamente a data, De dar né? certo exatamente, né? Não sei que você vá especificamente, mas, enfim, mas se você Mas pode pode, planejar, né? pode planejar, e é sempre bom antes de ir também olhar, né? Para ver o que está Exatamente. acontecendo, porque às vezes é alguma coisa que, enfim, que entrou ali no calendário da cidade, e às vezes você está do lado, você não pesquisou e não foi, perdeu, entendeu? Isso que a Serra da gente consegue Estrela, captar com os nossos clientes, com as conversas, com a curadoria, tentar descobrir o que ele quer e indicar exatamente a data que seria melhor para ele, né? né? Serra da Estrela, lindíssima. Falando da Serra da Estrela, gente, vocês sabiam que tem neve em Portugal?
Tem Você estação que de esqui adora. em Portugal, gente? Tem gente que eu falo, gente, vocês não sabiam que tem? Tem. Acho que o lugar mais barato para você esquiar no mundo é Portugal, gente. Dá para aprender a esquiar lá. Você É que adora. lindíssimo. Eu que adoro frio, Serra da Estrela fica onde aí no mapa? Só pra gente. ela fica mais para dentro, em direção à Espanha, entre o norte e o centro ali. Já está indo para o norte, mas ainda na região central. Porque é uma região bem grande, né? A serra ela é bem grande, porque pega várias cidades ali por perto, Viseu, Guarda, Belmonte. Belmonte é onde nasceu o Pedro Álvares Cabral. Então dá para você fazer uma visita bem grande nessa região. E do Alentejo, o que que você quer destacar aí do Alentejo? Das Nossa, suas. do Alentejo temos várias coisas também. As vilinhas medievais, como estamos falando de Óbidos, as vilinhas medievais do Alentejo, elas são mais rústicas, elas não têm todo bonitinho, entendeu? É do jeito que é mesmo. Uma das vilas mais lindas que eu conheci lá foi a Vila de Marvão, que fica na Serra do Mamé. Deixa eu pôr outro mapinha aqui para vocês entenderem, ó. Nossa, você está abusando ainda dos mapinhas. Muito tecnológica. Ó, e a região do Alentejo, tá vendo? É para baixo ali de Lisboa. Lisboa tá do lado, daí pega o Alentejo, vai tudo até o Algarve, quase perto do Algarve, né? A cidade mais conhecida do Alentejo é Évora, que está bem aqui no meio, que vocês podem ver. E essa vilinha medieval, Marvão, fica ali perto de Porto Alegre, ali em cima. Tem uma serra chamada Serra do Mamede, ali é quase divisa com a Espanha. É uma vilinha também que tem um castelo, tem as muralhas, e a vilinha toda dentro dessas muralhas. É super bonitinha. Acho que é um dos lugares mais encantadores que eu já fui. E não tem só essa, tem o Castelo de Vide, que é ali do lado, também na Serra do Mamede. Tem o Reguengos de Monsaraz, que é outra cidadezinha do Alentejo, que tem essas vilinhas, esse castelinho desse jeito. Então, é uma região que você consegue explorar os castelos medievais, né? Porque os castelos de Portugal, gente, eles são completamente diferentes de qualquer castelo que você vai ver no mundo. Não é assim, castelo do príncipe, da princesa, não. O castelo é como se fosse uma fortaleza. Tem a famosa torre de homenagem, acho que chama uma torre quadrada, compridona. Aí tem toda a muralha onde os soldadinhos andavam em cima, assim, não sei se é soldadinho que falava, né? Então, Era eles são todos estilo fortaleza. muito bom. Ela tá falando de Monsaraz, a vila é super Isso. famosa. Super charmosa, Reguengos de Monsaraz, tem também Arraiolos. Arraiolos tem um castelo que ele é um dos únicos que tem a muralha arredondada. Então também é super diferente. E lá onde faz os famosos tapetes de arraiolo, né? Nossa, muito bom. E no Alentejo temos vinho, né? Onde estão, acho que as duas vinícolas mais famosas, acho que os brasileiros conhecem, que é a Cartucha e a Herdade do Esporão. Que dá para fazer passeios, fazer degustação, né? Conhecer as vinícolas. Você É sabe que assim. a Luíse, ela foi para a Vindima do Esporão. E Ah, a é? vindima é quando você faz a colheita da uva, Acho que é né? em E ela, setembro, né, em Portugal. ela foi com a filha dela. Tem uma história muito engraçada que a filha dela fala como é que comeu a uva do vinho, uma coisa assim, porque ela amou. Então tem umas fotos dela com criança, é um passeio super legal essa coisa da vindima. Eu nunca fui, não, mas eu Isso. morro de Eu também vontade. morro de vontade, eu nunca peguei uma vindima. Né? Tá falando aqui, tem que conhecer os Aos almendés. Almendres e Cromelex, ali perto de Évora. Também é outro lugar diferente, é da época paleolítica, acho que é isso, não tenho certeza. É outro lugar diferente para se conhecer ali no Alentejo. E o que temos mais no Alentejo? Ah, temos as fábricas de cortiças também, porque acho que Portugal, se não me engano, acho que é o maior fabricante de cortiça do mundo. Se não me engano, acho que é isso. O país Para as troqueiro. rolhas de vinho, né? As rolhas, eles fazem de tudo. Ali em Évora tem chapéu, tem baralho, tem roupa, tem calçado, tem bolsa, tudo de cortiça. É, a pisa da uva, ela fala, a vindima é a pisa da uva, exatamente. A É. Luísa foi na do Esporão.
Ela foi em várias, mas a do Esperão especificamente eu lembro bem, porque a gente conversou na época e tal, e vi muita foto. Mármore e pedreiras. Isso, Muito. também tem um hotel, inclusive, de mármore, eu não lembro o nome dele, um hotel conhecido por causa do mármore, mas eu não fui conhecer. E você quer descer ou quer subir? Ah, no Alentejo ainda temos as praias, né? Temos as praias e que ficaram conhecidas. Temos a Comporta ali Comporta é um pouquinho mais para baixo, entre o Comporta, Alentejo e ali Comporta, que tem Setúbal. o hotel, que é um Tem o hotel hotel incrível. O hotel Sublime Comporta. Sublime Comporta, é incrível esse hotel. É É o uma, é destino em uma si, na verdade, né? É super legal. Ele é belíssimo, é um rústico, um chique rústico, assim, é muito legal. É muito legal. Essa região de Comporta, a praia é bem selvagem, porque você não pode ter construção na praia, então tem aqueles beach clubs bem rústicos, chique rústico, e tem esse hotel Sublime Comporta que é maravilhoso. É, Pra quem é quer uma. a Gabi tá falando é perto de Setúbal, é verdade, ele é em Setúbal e Alentejo, bem na divisãozinha ali, Comporta, né? É. E ficou muito conhecido, né? Comporta, os famosos começaram a ir para É, lá. a Madonna A também. Madonna pôs Portugal na rota, Porque né? tem um passeio cavalo, né, que você faz na praia e tal. A Madonna fez esse passeio também. É, Também a Gabi tá falando ficou. Troia, ali indo para a região, eu acho assim, muita gente vai para Portugal e que só quer Algarve, Algarve. Algarve é lindo, né? Não temos que discutir do Algarve, né? Mas a região de Setúbal, que é ali perto de Lisboa, tem a Serra da Rábida, tem Troia, tem Sesimbra, tem cada praia linda que você não precisa ir necessariamente para o Algarve, ou você pode ir para os dois para conhecer os dois, né? Mas se você está em Lisboa, é outra alternativa para você fazer praia sem ir longe, é uns 30, 40 quilômetros, acho que de Lisboa, pertinho. Maravilhoso. O Adriano tá dando boa noite aqui, boa noite. Boa noite. E aí a gente vai para cima. Você tem mapa aí? Não, né? Acho que não. Acabaram seus Não, acho que mapas. não. Agora eu só o mapinha, não. Agora vamos falar do região de Porto, do norte. Aí a gente chega no Douro, né? Eu acho que é uma coisa que a gente queria falar muito também, que uma experiência super bacana que a gente trabalha lá, que é o cooking em Portugal, né? Sim, uma experiência super diferente, né? Super diferente, que é na verdade, uma viagem, né? Completa para quem já quer ter um roteiro assim super bacana. São 7 dias e você faz experiências gastronômicas, enogastronômicas. O Douro é Culturais. incrível. O Douro é uma região de vinícolas, né? Super famoso, é belíssimo. E no Cooking em Portugal você tem essa formação gastronômica turística que é muito bacana, que não é para uma pessoa que é chefe, eu diria, né? Uma pessoa que gosta Sim. desse universo todo. E aí você tem a oportunidade de cozinhar com o chefe, de visitar as vinícolas, de aprender a fazer doce, aprender a fazer bacalhau, aprender a fazer doce conventual, né, que são os doces que faziam nos eventos, visitar os fornecedores de orgânicos e visitar a vinícola, aí fazer festa típica, é muito legal. Então é uma experiência diferente que a gente super Sim. recomenda, né? E são 7 dias. Você faz uma Aí tô imersão falando, total na cultura e na gastronomia, né? total, é muito legal, que é realmente azeite, tinha esquecido dos Os azeites. azeites, acho que eles visitam olivais, né? Visita Olivar. Então, eu acho incrível. Eu acho que é uma experiência muito. E não tem nada a ver com falar assim, não, eu não sou chefe. Não, não é isso. Realmente é para você vivenciar essa história, porque aí você vai aprender a fazer, você vai visitar os lugares. É muito bacana. É uma É. experiência super imersiva. E é legal que, às vezes, assim, você está sozinho, por exemplo, tá duas pessoas, você pode se juntar no grupo, são grupos pequenos, né? Sim, Então, você acaba fazendo amizade ali no grupo, né? Conhecendo as é, pessoas. Acho super válido é isso.
É super legal. E aí a gente quer aproveitar, né, e fazer o convite A todos para vocês que estão aqui com a gente, né? todo mundo que está aqui com a gente, porque eu acho que é uma coisa bacana a gente falar que a gente está nessa história toda de pandemia agora, né? E quem trabalha com turismo, você imagina, se está todo mundo em casa, quem trabalha com turismo teve que ir assim, né, reinventar as histórias todas. Alguém. Ó, o Adriano está perguntando se o custo de vida em Portugal é mais barato, mais em conta do que toda a Europa. Realmente, eu não sei agora o que vai acontecer. Até Agora, março. Até março era antes uma da coisa. pandemia, né? Pós-pandemia, eu não sei. Antes pandemia, realmente é. Eu comparo assim: você vai no restaurante em Lisboa, Lisboa, cidade cara. Você vai no restaurante top em Lisboa, é mais barato que você ir no restaurante top em São Paulo. Então, o custo de vida realmente é mais barato em tudo, né? Alimentação, supermercado, transporte, tudo que você imaginar, realmente. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Lisboa ficou cara. Eu peguei Lisboa desde que ela começou a evoluir com o turismo. Então, eu vi o crescimento de aumento de preço em tudo. Desde 2016 que eu fui acompanhando ali que Lisboa começou, Lisboa não, Portugal, né? Então eu acompanhei essa faixa de preço subindo. Então não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? E aí, só complementando a história, né, que a gente entrou aí nessa pandemia, aí todo mundo tá aqui, né, se reinventando e se readequando no digital. E aí a gente está propondo no sábado, né, uma viagem. A gente Uma hoje aqui viagem gastronômica. mas no sábado a gente vai fazer uma coisa ainda mais imersiva, a gente vai trazer um pouco da gastronomia, né? Então a gente vai fazer uma oficina online para aprender a fazer Pastel de nata. o pastel de nata. Então a Vai gente ser vai um ser sábado às workshop, né? 4 horas, um workshop. Tem o link aí nos nossos sites para quem quiser participar e se inscrever. Vai ser com uma chefe, a Nana, que participou do MasterChef e também faz parte do Cooking em Portugal. Vai ser, a gente vai conhecer algo genuíno em português, autêntico português, porque ela vai dar umas dicas assim, bem de como fazer a receita do pastel. Ela não vai só dar as dicas, mas ela vai de fato fazer, né, o pastel. E quem quiser fazer junto na sua casa, né, a gente montou a receita de uma forma que se você quiser fazer junto, a gente vai mandar os itens de receita, só comprar. E aí ela tem as diquinhas, assim, né, da culinária, os truques. Os Vai ser truques, bem como vai ser legal, um né? A gente workshop, vai acho que vai ser bem viajar, legal, né? a gente vai viajar aí nesse universo meio digital, né? Eu falo que a gente vai viajar para longe sem sair de perto. Sim, exatamente. Eu acho que vai ser bem legal, né? A Nana representando isso, fazendo isso com a gente. E o que eu ia falar? Esqueci. Vai ser sábado, às 16 horas. Só que como não vai ser aqui no Instagram, vai ser acho que é no Zoom, né? Então a gente No vai deixar Zoom. o formulário, depois eu vou pôr na bio e depois nos stories eu arrasta para cima para vocês se inscreverem. Tem que se inscrever, é gratuito. E daí vocês vão receber o link para participar desse workshop no sábado. E continuar mais a viagem, porque aí a gente ainda vai falar mais de Portugal, vamos mostrar mais foto, vamos mostrar mais vídeo, porque aí é nesse ambiente que dá para fazer mais coisa, vai ser legal, né? Vai ser legal. Inclusive, eu até ia falar uma coisinha para vocês. Não sei se vocês sabem, mas existe uma grande diferença. Grande diferença não, mas existe uma diferença entre pastel de Belém e pastel de nata. Talvez a Nana explique para vocês no cookie. Acho que é melhor eu não contar para ficar o suspense. Não sei. Conta. Eu não vou contar, então vai ficar o suspense para vocês descobrirem no sábado essa diferença. A Mayra Valverde está dizendo: amo os doces de Portugal. Então vem com a gente fazer doce no sábado. Isso, eu quero todo mundo com a mão na massa, hein? Será que eu faço também? Vou com a mão na massa? Ponho a câmera na cozinha? Ela vai fazer, só que ela vai ficar fazendo sozinha. Alguém tem que
tem que se aventurar nas receitas junto com ela em casa. A gente outro dia fez caipirinha aqui em casa, né? Você Ah, é viu a live? verdade, né? Ela fazia lá e o meu marido fazia a caipirinha daqui. Foi super divertido, bem que funcionou. É. Temos Esse que ver, tem mundo, que ser assim nessa era digital, né, Carla? desse mundo de pandemia. Uma hora a gente vai ter que sair desse mundo, que não é possível que a gente vai ficar viajando assim para sempre, né? Mas por É. enquanto a gente vai fazendo isso para reviver esses lugares que a gente ama tanto. Salvador, você está em Salvador, é isso, Mari? Então você vai fazer pastel em Salvador. Depois, se você fizer, você bota a foto e marca a gente para a gente compartilhar. Compartilhar. Todo mundo participando e fazendo pastelzinho, hein? Pastel, todo mundo vai comer pastelzinho sábado. Olha, a Andréia falou que já comprou os ingredientes. Quero só ver quem é boa de. É, Depois a gente vai ver as fotos do. Estamos vendo a possibilidade de fazer de fazer futuramente outros pratos. a gente vai fazer bacalhau, porque eu aprendi a fazer bacalhau outro dia, Guilherme. Então eu vou fazer a minha receita de bacalhau. Guilherme, me ensina a fazer o robalinho. Ai, gente, o melhor robalo que eu comi é de Portugal. Como é que faz esse peixe desse jeito? Não sei fazer. Não, você vai rir, mas sabe o que que eu amo? Sardinha. Ah, eu também. Eu amo, Ali na amo Ribeira do sardinha. Porto, comer uma sardinhazinha. Não, e sardinha é fácil, né, de fazer. Eu acho que deve ser. Eu amo sardinha, amo. Amo sardinha. Sardinha com pãozinho, É aquele dizer que vinhozinho. e com azeite, né? Sim, né? O Guilherme tá falando que faz no Nós fazemos cooking. no cooking. Eu amo sardinha. Ah, tem que Amo. abrir logo essas fronteiras pra gente ir, viu? Eu tô com vontade de voltar para Ah, Portugal. a gente esqueceu de falar. Você falou das fronteiras, esquecemos de falar isso. Olha que legal, que Portugal está quase, né? Já está começando a abrir. A gente esqueceu de falar isso. É, E já está começando a abrir. E eu acho que tem uma coisa bacana também de falar, que Portugal, como assim um destino sempre de turismo muito né, inovador, foi o primeiro destino a lançar um selo que é o Clean and Safe, que é um selo é, que atesta, né, que o lugar está limpo de corona, né? É muito interessante isso. Eles lançaram isso, acho que foi o primeiro, sim, somos um país mais seguro do mundo para visitar pós-pandemia, o Guilherme está dizendo. Então, eles criaram, foi o primeiro país a criar esse selo, Clean and Safe, que os hotéis usam, as pessoas que trabalham com turismo e se relacionam com o viajante, né, de alguma forma, tem uma série de procedimentos que eles têm que fazer para receber esse selo do órgão de governo de Portugal. Então, tem que estar com álcool gel, tem que estar com as máscaras, tem que estar com distanciamento, tem que receber o viajante com uma certa distância, né? Tem uma série de coisas, porque aí as fronteiras com a Espanha devem abrir dia 15 de junho, essa é a expectativa. é. Eu acho que legal que você falou isso, assim, para a gente lembrar que daqui a pouquinho a gente já vai poder. Tem que ver como que vai ser dos brasileiros para lá, né? Essa abertura, né? Mas essa história do selo tem até no meu Instagram. Eu achei assim, que eles foram muito rápidos, muito Sim, proativos, muito inovadores. Outro dia eu vi até o Tivoli, que é um hotel super bacana em Lisboa e que os brasileiros gostam muito. A gente até mandou cliente para lá recentemente, que é onde fica o Sim, né? sim, o tipo de Já liberdade, né? ficou lá na rede social dele, ele já está com o selo de Clean and Safe. Então é muito bacana. Ele foi o primeiro país a estabelecer as regras para os fornecedores, exatamente, que colocou esse selo. Isso é Então, importantíssimo, né? Que é a segurança do viajante, eu né? acho que Portugal realmente é um destino, além de ser incrível, de um monte de coisa, eu acho que eles lidam com o turismo de uma forma assim impressionante. É muito, realmente muito profissional, eles são uma referência mundial mesmo. Não é à toa que eles já ganharam tantos prêmios, né, de melhor destino turístico, que nem a gente falou lá no começo. Então, Além de tem toda a que. receptividade que eles dão pra gente, para os brasileiros. Eles adoram brasileiros, na verdade, né? Que agora brasileiro tem essa coisa da língua e tudo É mais. fácil.
Eles entendem muito mais a gente do que a gente entende eles, na verdade, né? Pois é. Mas acho que a Isso é gente tem que ir interessante. encerrando aí para a gente não ser derrubado. É, temos que deixar gravar essa live, né? Que é ruim quando eles encerram, aí a gente não fica com arquivo, né? Se alguém É, quiser, faz mais para me e assistir anúncio. depois. Mas obrigada, né? Adorei. A gente se vê no Obrigada sábado. por participar e dividir comigo essas experiências. Obrigada a todo mundo que está aqui, Amei. E depois a né? gente vai fazer outros destinos. E sábado vamos fazer Sábado, mão na massa, Carla. Vamos para a Mão mão na na massa? Massa do Mundo, Cooking em Portugal, na sua casa. Exatamente. O convite do Longe Perto, do Love and Travel e do Mari pelo Mundo também, né? Esperamos vocês, então, no sábado, pôr a mão na massa e comendo muito pastel de nata. E lá vocês vão saber a diferença Faz do para se pastel de Belém. inscrever, tem o link nas nossas bios. Manda um direct. Mari, pega o contato aí da outra Mari Mari e já manda Valverde. da Mari Valverde. Isso, eu No vou pôr Cooking também em no próximos Portugal stories também. meu um arrasta para cima com link. Vamos botar Então nos vocês conseguem. stories, tudo isso. Isso, Tá vocês bom? conseguem se Beijo. inscrever. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Carla. Salva aí. Beijo. Vou salvar. Beijo. Tchau. Tchau.